uma live sobre epilepsia e cirurgia de epilepsia, qual seria o melhor caminho? Com certeza, achar uma equipe, um time forte que tenha muita experiência em relação a indicação e contraindicação de cirurgia de epilepsia pelo SUS. E por que eu falo pelo SUS? Porque existem centros de epilepsia que se tornaram centros escolas e que às vezes a gente tem muita dificuldade de ter acesso a esses centros. Então, ter um centro de epilepsia que é ligado ao SUS de maneira essencial pode esclarecer de uma maneira mais real, né? A importância, o fluxo, como funciona, primeiro, o que é importante, né, para se indicar uma situação como essa de cirurgia, de se pensar que aquela pessoa com epilepsia possa vir a ter indicação de cirurgia de epilepsia e passar para um time como esse. Então, a intenção hoje é trazer duas pessoas maravilhosas, né? Eu estou esperando eles me chamarem aqui, mas a Isabela D'Andrea é uma amiga pessoal minha, mas ela é a coordenadora do Instituto do Cérebro, então ela é quem organiza, participa das reuniões, faz todo o fluxo, e o Gabriel, que é o neurocirurgião. Ai, amiga, você tá aí. Me manda aí o... Eu não vi. Me manda, Isa, o papel pra te pôr. O Gabriel também já tá? Eu não vi. Comecei a falar e não vi. Você passou e eu passou batida. Mas é um time maravilhoso. Eu espero que vocês tirem as dúvidas. A gente vai conversar um pouco. Eu trouxe um roteirinho pra gente conversar do que eu vejo, das dificuldades, né, das minhas famílias que passam lá no ABC, porque a gente não tem um centro estruturado como eles têm no Rio de Janeiro. Ah, lá o Gabriel. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Vou entrar com a Isabela. Pera. Vamos ver se agora dá certo, gente. Vamos ver. Eu tentei anexar. Acho que vai dar certo. Oi, Gabriel. Oi, tudo bom? Tudo, e Boa noite. você? Tudo em Você paz. consegue... Você consegue me virar? Oi, tô aqui. Aí, bela amiga, você passou e eu não vi. Sem problema. Eu vi você elogiando. Eu fiquei lá escondidinha vendo você elogiando a gente. Tá bom. Fez muita razão. Gabriel e Isabela, sejam muito bem-vindos à ABE. Eu queria que Obrigado. cada um de vocês se apresentasse. Eu estava rasgando uma cedinha, assim, de leve, né? Porque vocês são um time maravilhoso, que fazem uma complexidade muito grande pelo SUS. Eu acho que isso é muito importante. Um centro de referência de epilepsia no Rio de Janeiro. E que a gente tem um fluxo normal do SUS. Eu estava falando um pouco, porque a gente aqui em São Paulo, a gente tem dificuldade, porque é difícil entrar em outros serviços, são serviços escolas, mas no SUS raiz, né? Eu falo SUS raiz, que são vocês, e vocês fazem um trabalho maravilhoso, com um índice de cirurgia assim, altíssimo, de resolutividade. Mas antes da gente começar a falar, eu queria que vocês se apresentassem, né? Começa, Bela, depois o Gabriel fala. Pode começar. Se apresenta. Então, assim, eu sou Isabela, sou neurologista, né, e neurofisiologista, sou especialista em epilepsia e coordeno o Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, que é um hospital estadual no Rio de Janeiro, que, como a Dani falou, é um hospital só SUS, então a gente não tem convênio, a gente atende todos os pacientes são SUS, então tem a questão da regulação e a gente pode depois falar um pouquinho melhor sobre isso. É um instituto que já funciona há 10 anos, então a gente vem fazendo cirurgia de epilepsia há 10 anos, né? Então a gente vem ganhando não só experiência, né, cada vez mais, mas assim, a gente vem agregando na vida desses pacientes, né? A gente pode acompanhar como esses pacientes ficaram da cirurgia nesse período, que eu acho que é assim, um centro que está dando, ou um centro não tem essa possibilidade de ver como o teu paciente
de 10 anos, né, que foi operada 10 anos atrás, ficou. E o Gabriel, né, é quem está com a gente nessa jornada há esses 10 anos, né? E aí eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho. Representa, Gabriel. Boa noite a todos. Eu sou Gabriel Mufarrege, eu sou neurocirurgião pediátrico, fiz minha formação em neurocirurgia, fiz minha residência em neurocirurgia no serviço do professor Paulo Niemeyer Filho, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Depois eu me especializei em neurocirurgia pediátrica, por um convite do próprio Dr. Paulo, ele precisava de uma pessoa que fizesse neurocirurgia pediátrica. Ele perguntou se eu tinha interesse em fazer, óbvio que eu disse que sim. Nós escrevemos para um serviço em Nova York, que na ocasião era do professor Fred Epstein, que era considerado o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo na ocasião. E aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e meio, fiz minha especialização em neurocirurgia pediátrica e passei a estudar cirurgia de epilepsia também. E lá nessa mesma universidade de Nova York, eu comecei a frequentar o serviço de cirurgia de epilepsia e acabei me especializando também nessa área de cirurgia de epilepsia. Então, eu sou neurocirurgião pediátrico e faço cirurgia de epilepsia, onde eu opero pacientes adultos também. Então, se você perguntar, o único paciente adulto que eu opero é paciente com epilepsia e as crianças também que, enfim, várias patologias, inclusive a epilepsia. Trabalhamos lá no Instituto do Cérebro, eu sou o coordenador da neurocirurgia pediátrica do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e sou responsável pela parte cirúrgica da epilepsia, da cirurgia de epilepsia, lá do Instituto Estadual do Cérebro também. Pois é, gente, eu tava rasgando seda de vocês, mas é um timaço. Aqui só estão 2 pessoas, eles trabalham duro, assim, o pouco que eu consigo participar e ver, realmente é um trabalho muito bonito, né, que eles fazem, excelentes profissionais, eles estão representando um timão, porque são muitas pessoas que participam do grupo, mas é muito importante vocês estarem aqui. Acho que a gente pode começar. Tiveram algumas durante a semana, né? A gente soltou algumas perguntas, mas é muita coisa. A maioria das pessoas que estão aqui na live ou tem epilepsia, ou conhecem alguém que tem epilepsia, ou acham interessante o tema. Mas eu acho que a gente podia começar, Isabela, contando um pouco como que funciona a cirurgia de epilepsia. São todos os pacientes, qual a elegibilidade, né? Todo mundo que tem epilepsia pode fazer uma cirurgia de epilepsia. Acho que começando a ver qual é a elegibilidade das pessoas que podem passar por uma avaliação cirúrgica, acho que é uma coisa legal. E olha, Dani, você acabou de falar e a pessoa acabou de fazer a mesma pergunta. Você viu? Você viu? Maravilhoso. E eu acho que é isso, assim, acho que são 2 coisas que são importantes a gente esclarecer aqui. Primeiro, que a cirurgia de epilepsia, o objetivo final não é que a pessoa pare de tomar remédio e nem é para curar a epilepsia, vamos colocar nessa assim, se curar, ótimo, mas o objetivo real é ajudar o controle de crise, é ajudar a medicação que o paciente está tomando e que não está controlando a controlar. É diferente de falar em curar, né? Quando a gente fala em curar a epilepsia, estou falando, então, eu tomo remédio, eu fiz a cirurgia, nunca mais eu vou ter nada, vou parar o remédio, eu não preciso mais me preocupar com essa condição. E a pessoa que faz cirurgia, ela precisa continuar acompanhando, ela muitas vezes, na maioria das vezes, vai continuar com medicação. A gente vai poder reduzir medicação, ajustar, controlar, mas é porque existe todo um processo do pré-cirúrgico, mas é importante que a pessoa não abandone o pós-cirúrgico, né? Porque continua sendo um acompanhamento que a gente precisa fazer. E dito isso, isso é importante também para a pessoa entender que, por exemplo, não é a pessoa que está com epilepsia controlada, né, que toma o remédio, que tem indicação de cirurgia. Porque algumas vezes aparece no consultório, eu quero parar de tomar um remédio, então eu posso fazer a cirurgia. Bom, se tem uma epilepsia que está controlada com medicação, não é indicação, porque
você vai continuar tomando medicação. Não, então não tem muito porquê. É um tratamento cirúrgico para as pessoas, então, que têm epilepsia que não são autolimitadas. Porque existe um grupo de pessoas que também vão ter uma epilepsia que elas vão, né, sumir. Então, essas pessoas também não têm indicação. Então, para quem é a cirurgia de epilepsia? Para aquela pessoa que não controla, com pelo menos, tendo feito uso de pelo menos 2 medicações específicas para o seu tipo de crise e com a dose certa. E por pelo menos 1 ano cada medicação. Por que eu friso isso? Porque dose certa é o quê? É o médico prescrever e o paciente tomar. Né? Então, tomar o remédio de vez em quando, esquecendo, né, com frequência, não controlar, isso não é epilepsia fármaco-resistente. Você tem que estar tomando o remédio certo. Se o médico passa a tomar 400 miligramas e você passa a tomar 200 porque você acha que 400 é muito, isso não é epilepsia fármaco-resistente. Isso que a gente chama de pseudo-refratariedade. Né? E são conceitos que parecem bobos, mas são conceitos fundamentais. Né? E uma outra coisa que a gente vê também com frequência é realmente o diagnóstico correto de epilepsia. Cerca de 20% das pessoas que vão para a gente investigar se tem epilepsia fármaco-resistente cirúrgica, no final das contas, quando a gente vê, não tem epilepsia. Então, o diagnóstico correto, né, também é fundamental. Muito bom, gente. Então, na verdade, só para arrematar, a gente sabe que existe de uma maneira estatística, eu gosto de números, né? Eu acho que deixa a gente mais assim, confortável. Existe um grupo de pessoas que tem epilepsia, um grupo de 70% aproximadamente de pessoas que têm uma epilepsia, que vão ter uma epilepsia, que vai tomar medicação e o remédio vai controlar. 1 medicamento, 2 medicamentos, às vezes no máximo 3, mas é um grupo de pessoas que aderindo ao tratamento, que é o que a Isabela frisou muito, né? Ter uma boa adesão ao tratamento, tomar o remédio direitinho, como quem tem pressão alta, tem que tomar o remédio direitinho para a pressão não subir e Deus o livre não ter um AVC, alguma coisa mais complicada. Então, é a adesão ao tratamento para poder esse grupo de pessoas ter uma vida normal, qualidade de vida de acordo com a escolha de cada um. Existe um grupo de até 30%, 36% de pessoas que tem uma epilepsia que não controla com remédio. E é esse grupo de pessoas que nós estamos falando aqui. Gabriel, fala um pouco da tua visão em relação a essas pessoas. Como que essas pessoas chegam para você fazer essa avaliação, se é elegível para fazer uma cirurgia de epilepsia ou não? Conta para a gente um pouco tua experiência. Olha, esse trabalho ele é feito lá dentro do instituto, né? Na realidade, o neurocirurgião que trabalha num centro de cirurgia de epilepsia, ele é como se fosse um final da linha. E não é ele que vai decidir se vai operar, se não vai operar. Esses doentes passam por uma triagem, são avaliados pelos neurologistas, pelos epileptologistas, pelos neuropsicólogos, e de acordo com o que eles avaliam, e de acordo com o quadro clínico, com o que é visto no vídeo eletroencefalograma que esses pacientes fazem, aí eles chegam à conclusão se o caso é cirúrgico ou não, se o foco epileptiforme que esse paciente apresenta está de acordo com a imagem que se vê na ressonância magnética. Então, se tudo isso convergir e o resultado final for concluído que esse paciente poderia ser beneficiado pela cirurgia, então, na nossa secção clínica, que acontece todas as sextas-feiras de manhã, o caso desse paciente é apresentado e o resultado final dessa análise é apresentado também. Então, eles chegam para a gente e falam, Gabriel, esse paciente tem esse tipo de crise convulsiva, assim, 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 ele precisa de fazer esse tipo de cirurgia. O melhor tipo de ele foi classificado como sendo um paciente potencialmente cirúrgico, porque sabe que ele tem uma situação patológica que pode ser resolvida com a cirurgia, e a cirurgia ideal é que se faça essa, assim, assim, assim.
É possível fazer essa cirurgia? Dá para fazer essa cirurgia? Tem acesso para fazer, para chegar nessa área do cérebro? Tudo isso é discutido. E a gente, em comum acordo, vai decidir qual é o melhor caminho para esse paciente. Aí a gente fala assim, eu vou falar assim, olha, dá para fazer esse tipo de cirurgia. Aí eu passo a ter eu gosto de ter uma conversa com todos os pacientes que eu vou operar, porque o que mais esses pacientes querem é ficar livre da crise. Não é nem ficar livre da crise, é poder ter uma inclusão social, é poder ir num restaurante sem aquele pânico que vai ter uma crise num restaurante, é poder ir num shopping, porque esses pacientes, eles não vão, eles têm vergonha de andar, de ir num lugar público, com medo de ter uma crise num lugar público. É muito constrangedor. Então, a exclusão social é o que mais machuca esses pacientes. Não é nem a crise propriamente dita, é a exclusão social que esses pacientes sofrem. Então, a vontade que eles têm é de poder voltar a ter uma vida normal, entre aspas, que é poder sair, é ir num shopping, é ir num restaurante, é passear num calçadão de uma praia. Então, é o que mais eles almejam, né? Não é ficar sem tomar medicação, não é. É ficar sem ter alívio da crise que tanto prejudica a vida deles. Então, é isso que a gente quer proporcionar a esses pacientes que são tão sofridos, né? Às vezes carentes de uma assistência que possa ajudá-los, né, nesse tipo de problema que eles têm. Muito bom, Gabriel. Na verdade, tem bastante pergunta aqui no chat justamente sobre isso, né? Falando sobre cura, né? Sobre cirurgia. Então, acho que a Isabela começou colocando muito bem que a questão é o controle, né? Dessas crises, né? Dessa doença que é a epilepsia. E é um contexto, que foi o que o Gabriel descreveu de uma maneira muito perfeita. E isso é muito importante que o Gabriel falou, e a gente pode esmiuçar um pouco mais, porque eu gostaria que as pessoas elas percebessem a complexidade que é para se decidir se aquele paciente, se aquela pessoa com epilepsia de difícil controle, primeiro tem que ver se realmente a epilepsia daquela pessoa é de difícil controle, ou seja, não responde ao medicamento. Então, a Isabela colocou que existem um grupo de 20% de pessoas que chegam no instituto de alta complexidade como o deles e que não têm a epilepsia de difícil controle, nem para a gente pensar se é cirúrgica ou não cirúrgica. Isso é muito importante, 20% é muita gente. Depois disso, passa para uma outra etapa, né? Que a Isabela colocou e o Gabriel colocou muito bem. Eu acho que isso é importante para que as pessoas comecem a olhar com confiança esse processo cirúrgico, porque fora do Brasil ele é extremamente discutido. O Gabriel falou da formação dele fora do Brasil. Eu e a Isabela, a gente vive viajando para poder estudar. E o que a gente vê realmente é que a cirurgia de epilepsia, ela é algo muito complexa, mas ela é de muita responsabilidade. Porque às vezes, então eu posso operar? Bom, é uma jornada, mas precisa ser feita com muita responsabilidade. Bela, conta pra gente mais ou menos como são esses passos para as pessoas entenderem esse processo do quebra-cabeça que o Gabriel falou, que tem que ter um passo a passo, passar por um monte de gente. Então, assim, a cirurgia de epilepsia, tratamento cirúrgico de epilepsia é um trabalho em conjunto. O Gabriel falou assim, a gente ajuda a definir, mas é isso, né? No final a gente senta todo mundo, né? Todo mundo, cirurgião, neuropsicólogo, psiquiatra, né? Neurofisiologista, e conversa para pesar o quanto aquilo vai, né, poder ser feito do ponto de vista técnico, né? Isso que o Gabriel falou. Uma coisa é né, que não entro, não faço cirurgia, né? Sorte do paciente, porque eu não conseguiria. Falar assim, olha, eu acho que ali tem que sair. Eu acho que essa região, que é a área que começa, tem que tirar. E o Gabriel falou, essa região é super difícil de eu ter acesso. Para eu chegar aí, eu vou causar mais dano do que benefício. Então, a gente fala, o cirurgião falou que não dá para ter acesso, não dá para ter acesso. Ou, depois de todo o contexto, né, que eu vou explicar, o neuropsicólogo fala, olha, essa região aí
é uma região que, se a gente tirar, o paciente tem um alto risco de ficar com alguma sequela. Então, a gente não vai tirar. A gente não indica a cirurgia. Então, chegar no resultado final é a opinião de todo mundo, né? Não é de um ou de dois. Isso é importante colocar, Dani, porque o Gabriel depois pode até colocar a experiência dele. Assim, existem pessoas que não compreendem muito bem, olham a ressonância e falam assim, olha, tem uma diminuição do hipocampo tal, é cirúrgico, e tira e faz o tratamento cirúrgico sem passar por essa investigação toda. E ter alteração na ressonância não necessariamente quer dizer que a crise começa naquela região. E aí você vai ser submetido a um tratamento cirúrgico e não vai melhorar a epilepsia e pode ficar com algum risco, né, de alguma sequela. Então, como é que funciona? O paciente, ele, para o SUS, né, como a gente é SUS, ele é indicado do posto de saúde para a rede estadual, né, e é indicado para o nosso hospital. Quando ele chega no nosso hospital, ele passa por um ambulatório de avaliação de triagem, onde a gente vai avaliar se esse paciente é um potencial paciente cirúrgico ou não. Se tiver potencial cirúrgico, ele entra e a gente faz vários exames. E a gente vai, por exemplo, é obrigatório que esse paciente faça videoeletroencefalograma com registro de pelo menos 3 crises. Então, o paciente tem que ficar internado, tem que diminuir ou retirar a medicação e tem que ter crise. A crise que ele tem em casa, normalmente, pelo menos 3 vezes. E a gente tem que identificar se a clínica da crise e o traçado do eletro, eles são realmente epilepsia, se são epilepsias focais e se essa alteração do eletro é uma alteração que é compatível com a alteração que a gente vê na ressonância. Depois disso tudo, ele passa por uma avaliação do neuropsicólogo e do psiquiatra, que vai avaliar se a pessoa tem todas as funções que a gente chama de cognitivas. Então, é memória, funcionamento motor, linguagem, fala, né, controle emocional, várias questões, né, que são as funções cognitivas. Se já existe alguma dificuldade ou se a pessoa tem tudo funcionando adequadamente. O que acontece, na maioria das vezes, é que a pessoa que tem epilepsia, né, principalmente do lobo temporal, por conta da epilepsia, o lado né, que está alterado, né, que começa a crise, ele já tem uma dificuldade de funcionamento por conta da epilepsia. Então, ele já tem uma dificuldade de funcionar. Se a gente indica a cirurgia, a pessoa não vai perceber nenhuma mudança, porque já existe essa dificuldade. Se não, a gente tem que avaliar qual é a função que ela trabalha, se essa dificuldade, o outro lado do cérebro é possível de compensar. Então, tem uma série de questões mais complexas neuropsicológicas que talvez eu não consiga explicar tudo aqui. Talvez valha a pena chamar um neuropsicólogo para conversar um pouco melhor depois sobre isso. E depois de tudo isso, é que a gente faz a sessão e a gente discute, e aí vai para investigar, para o procedimento cirúrgico propriamente dito. Teve um rapaz chamado Marcelo, ele colocou assim: após décadas foi encaminhado para avaliação no Hospital Felício Roxo, em BH. Aí ele coloca: após um vídeo EEG de 7 dias, mais exame de imagem, não houve viabilidade cirúrgica, infelizmente. Então, isso que o Marcelo falou é muito importante, que casa com o que a Isabela e o que o Gabriel falaram, né? É um quebra-cabeça que a gente tem que montar. Então, esse quebra-cabeça ele é feito de uma maneira multidisciplinar. São vários especialistas, cada um com o seu olhar, que juntam uma pecinha em cima da outra para ver se a imagem da ressonância junto com o começo da crise estão no mesmo lugar e, a partir daí, passar por uma avaliação funcional do cérebro, que envolve a questão neuropsicológica, para ver se aquela região, aquele local, é elegível para se fazer uma cirurgia.
né? E acho que é isso mesmo, Marcelo. Existem outras coisas que podem ser feitas para ajudar o processo de epilepsia de difícil controle quando ela não é elegível para o procedimento cirúrgico, tá? Gabriel, fala uma coisa para mim. Como que é essa coisa da cirurgia, né? Que todo mundo tem aquele medo da cirurgia, né? Ai, a cirurgia vai ser uma cirurgia na cabeça, vai mexer no cérebro, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu vi aqui inúmeros elogios, eu tô impressionada como o Gabriel bomba. Gente, eu tô impressionada. Clube absurdo. Gente, o Gabriel, olha, de verdade, eu tô impressionada aqui só vendo que realmente é um neurocirurgião de mão cheia, a gente não tem É dúvida. uma pessoa Mas explica. também. Eu percebi pelo jeito. Por aí. Gabriel, conta pra gente um pouco quais são os riscos cirúrgicos. Vamos supor, passei por tudo isso, toda essa elegibilidade, aí realmente há uma indicação cirúrgica, né? Eles ficam com muito medo, eu já vi, inclusive, a gente tem que conversar como equipe, porque a pessoa não quer que faça uma cirurgia e vai abrir a cabeça. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente a tua experiência, o que que você conversa, o que que você tem de dica para dar para a gente em relação a isso. Assim, operar a cabeça, né? Acho que são as duas coisas que mexem muito com a pessoa, né? Operar a cabeça e operar o coração. Estão muito relacionadas ali à vida e à morte, né? Tanto o coração quanto o cérebro. O cérebro, por causa do medo dos riscos de sequela, né? De poder ficar aleijado, sem mexer uma perna, paraplégico, né? O hemiplégico, não ficar sem mexer a metade do corpo. Então, isso causa muito um pânico, né? E o cérebro, teoricamente, ele não foi feito para ser operado, né? Por isso que ele é tão bem protegido. O cérebro é uma estrutura muito nobre. Então, isso cria um certo temor em, nossa, eu tenho que operar a cabeça. Mas hoje em dia, isso tudo é feito com muita segurança. A neurocirurgia, ela é uma especialidade que depende da tecnologia. Então você precisa ter bons hospitais, precisa ter um centro de referência bem equipado que te proporcione uma cirurgia segura. E isso depende diretamente, está diretamente relacionado à tecnologia que você, com o arsenal tecnológico que você vai ter que ter para operar o seu paciente. Hoje em dia, mudou muita coisa na neurocirurgia, porque a década de 90 foi considerada nos Estados Unidos a década do cérebro, né? Foi chamada de década do cérebro nos Estados Unidos. Então, nessa década de 90, muito arsenal tecnológico foi desenvolvido para você fazer neurocirurgia. Como, por exemplo, aspirador ultrassônico, que é um material que nós usamos, que é para aspirar tumor, aspirar determinadas lesões, preservando a citoarquitetura do entorno da região. Então, é um aparelho que trouxe muita segurança, facilitou a remoção de vários tipos diferentes de lesão. Né? Por exemplo, na cirurgia da displasia cortical, a gente usa muito o aspirador ultrassônico, que facilita a aspiração da área displásica, preservando toda a vascularização que transita por ali e que não pode ser comprometida porque vai irrigar uma área cerebral à distância, longe do local que você está trabalhando. Então, você precisa preservar essas estruturas. Tem um neuronavegador, que é um sistema de imagem que você consegue se localizar aonde você está ali no momento em tempo real na cirurgia. Tem ultrassonografia perioperatória, tem a ressonância magnética intraoperatória, que a gente às vezes utiliza. Então, assim, hoje em dia, pelo fato da neurocirurgia ser uma especialidade que depende muito de tecnologia, hoje em dia a gente tem essa acessibilidade a todo esse material. Então, a gente pode proporcionar para o paciente uma cirurgia segura. Agora, independente desse arsenal tecnológico que você precisa,
Você precisa ter uma relação de confiança e uma relação verdadeira com o seu paciente. Precisa conversar exatamente com ele sobre todos os riscos da cirurgia. Então, isso também passa muita confiança e você passa a ter a confiança do próprio paciente. Para você operar, a pior coisa que tem é você operar um paciente que não está de acordo com a cirurgia, que está desconfiado com a cirurgia. Então, essa avaliação pré-operatória, essa conversa, esse entendimento, precisa ser muito bem feito. Porque já é um paciente que está muito sofrido pela própria doença, uma doença que ele carrega há anos. Às vezes a gente opera doente que está com 30, 40 anos de crise convulsiva. Olha a expectativa que esse doente tem de ficar curado, entendeu? Olha, esse doente não pode ter frustração. A gente tem que fazer de tudo para esse doente não ter uma frustração cirúrgica. E isso, eu costumo dizer que o sucesso de uma cirurgia está relacionado com a indicação da cirurgia. Uma cirurgia bem indicada, por mais grave que ela possa ser, você vai ter bom resultado. Geralmente você tem bom resultado, porque você está operando um paciente que foi analisado, que foi estudado profundamente, que chegou à conclusão que ele seria beneficiado pela cirurgia. E tudo isso precisa ser passado para esse paciente, para ele poder entender, para ele ter um entendimento dessa situação, ter a concordância e ter a confiança. Ele tem que confiar na cirurgia também. Ele tem que saber que ele vai ser beneficiado com a cirurgia. Então, assim, eu acho que o sucesso é feito de pequenas coisas. Você junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali, você não vai ter sucesso sozinho. Para você ter sucesso, você depende do instrumentador, de uma boa anestesia, de uma boa conversa com o paciente, de o paciente acreditar que ele vai ser beneficiado. Tudo isso é a chave do sucesso. Acho que é por aí. Isabela, essa pessoa existe? Eu falei. Como que é um neurocirurgião tão todo, né? Gente, não que os outros por não isso! nada, falando mal dos... Meu Deus, Gabriel, você foi fantástico na sua fala. Por isso que todo mundo tá só. Gabriel, maravilhoso. Você tem oração aí. Todo mundo faz oração para você pro resto da tua vida. Você acha que você tem uma reserva até para as próximas gerações. Graças a Deus. Olha, Gabriel, perfeito tudo isso que você colocou. É uma maneira muito, muito clara também de trazer essa informação para as pessoas, né? Então, acho que não tem nem o que complementar. Tudo que o Gabriel falou foi perfeito, né? Obrigado. Existem algumas colocações aqui de curiosidade. A Renata está perguntando, a cirurgia é acordada, a pessoa? É uma curiosidade dela. Quer responder, Isabela? Responde aí. Então, na verdade, vai depender do que... Assim, cirurgia acordado, ela só é necessária se você precisa fazer a avaliação durante a cirurgia de uma área do cérebro que a pessoa precise cooperar. Por exemplo, a gente tem uma lesão ou tem uma área de epilepsia, um foco epilético, próximo da área da fala. A gente não vai se arriscar em deixar a pessoa sem falar, né? Só que a área da fala, por exemplo, ela não é assim. Quando a gente fala de áreas no cérebro, né, a gente parece que é uma coisa muito bem delimitada, mas não é. É uma coisa que é uma região. E a gente não consegue definir qual é exatamente o limite usando toda a tecnologia que a gente tem até hoje. Então, a gente precisa que a pessoa, durante a cirurgia, e não necessariamente o período todo da cirurgia, mas um período específico da cirurgia, que ela esteja acordada para ela falar. E a gente vai fazendo estimulações para definir, né, isso durante a cirurgia. A pessoa vai respondendo, você vai fazendo uma estimulação elétrica que não dói, né? Isso acho que é outra coisa importante. A cirurgia acordada, a pessoa está acordada, mas não está sentindo dor. Ela está sob função de analgésico e anestésico. Ela está acordada, mas não sente dor. Então, você vai estimulando e a gente consegue definir, por exemplo, que esse lugar é o lugar que a fala acontece. Então, esse lugar fica bem marcado e você não chega em cima dele nunca. Então, por isso tem que estar acordado.
Mas isso são situações muito específicas. Quando você não precisa, por exemplo, cirurgias do lobo temporal direito, a gente não precisa, porque a gente já tem definido muito bem quais são as áreas ali e dá para a gente manusear, né, sem que a pessoa precise cooperar com com a função na hora. A gente até teve um caso de um paciente que era pianista, né, Gabriel? Foi. E ele, ele trabalhava tocando piano, e a gente não podia deixar, era professor e pianista, não podia deixar de trabalhar com isso, ele era a função dele. Então não podia interferir, a cirurgia não podia interferir em nada nessa função. Então ele ficou acordado e tocou lá o tecladinho dele durante a cirurgia, porque tinha que mapear qual era a região, né, dessa função, né? Fantástico, Vício. Tem algumas coisas só que o pessoal está perguntando, que é assim, gente, nós estamos falando de cirurgia, foi que o Gabriel falou, ressectiva. Então, é como ele falou, existe um estudo em que você encontra uma região do cérebro que é aquela região, depois de muitos estudos, de muitos exames, de muita análise, que é aquela região que geram as suas crises. E depois disso, observar se aquela região pode ser retirada. Então, é uma complexidade muito grande todo esse processo, porque as pessoas que têm epilepsia de difícil controle e que fazem os exames de eletro e de ressonância que dão normais, essas pessoas elas têm que partir para outras estratégias de epilepsia de difícil controle, de tratamento de epilepsia de difícil controle, mas não será indicado, por exemplo, uma cirurgia ressectiva, que é esse padrão que nós estamos conversando aqui, tá? Tem um pessoal perguntando, a Carolina, ela está contando aqui que ela fez uma cirurgia em 1999, aos 15 anos de idade, no lobo temporal esquerdo. E com 10 anos depois as crises voltaram. Ela está perguntando se ela pode fazer cirurgia de novo. Eu acho que é legal a gente. Eu acho que ela deu um exemplo que é muito interessante assim, da gente falar. Porque assim, quando a gente fala de cirurgia, a gente fala de várias coisas, né? A gente fala da técnica cirúrgica. Agora, a gente tem que entender se a cirurgia foi uma cirurgia de só uma parte do lobo temporal, por exemplo, foi tirada, foi uma que a gente chama de cirurgia seletiva, ou foi uma não seletiva. Então, tem algumas coisas que são um pouco mais complexas que não dá para a gente responder assim. Por exemplo, se foi uma cirurgia seletiva, dependendo de como funciona o circuito cerebral dela e a crise realmente continue saindo da mesma região, possa ser que a pessoa possa fazer uma cirurgia não seletiva. Então, que seria uma cirurgia maior, mais ampla, com uma retirada de mais áreas do lobo temporal, por exemplo. Se, de repente, a pessoa ficou controlada esse período todo e outra área do cérebro começou a gerar crise, porque isso a gente não tem como saber daqui, daí já não tem mais indicação de fazer. Então, é um pouquinho mais complexo, mas, assim, vale a investigação. Acho que isso é o mais importante. Porque alguém também perguntou lá em cima se a cirurgia às vezes pode acontecer mais de uma vez. Então, acho que aí a Isabela acabou de responder também essa pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante. Eu vou tentar clarear um pouco para depois jogar a pergunta para vocês. Quando a gente está explicando de cirurgia ressectiva, a gente está falando de uma linha de cirurgias. Existem outras linhas de cirurgia que eu acho que o Gabriel depois pode falar melhor, que são cirurgias que vão promover uma melhora de qualidade de vida, né? Mas que não tem o mesmo impacto de uma cirurgia ressectiva, que é o que a gente está falando, que vai lá e faz um processo de sucção daquela área, fez todo esse estudo, que são cirurgias que a gente fala como paliativas, que entra o VNS, que é o estimulador do nervo vago, DBS, calosotomia, que alguém falou também aqui na live. Então, porque tem uma mãe perguntando, né, quais seriam os prós e contras para a cirurgia para uma criança de 10 anos que já tem VNS e DBS, né? Difícil responder isso, porque assim, sem saber a investigação, fica difícil.
Mas a gente imagina que, tendo feito vídeo EG, porque assim, VNS e DBS são indicações quando a cirurgia ressectiva não tem indicação. Então, se a pessoa já colocou DBS e VNS, a gente imagina que ela já tenha tido a contraindicação de uma cirurgia ressectiva, né? Porque são dois neuromoduladores, né, que a gente sabe que a resposta e a chance de sucesso de ficar 100% livre de crises é menor. Não quer dizer que a pessoa não vai reduzir a frequência, nem quer dizer que ela não vai reduzir a intensidade, mas não vai ficar livre de crise. Né? São propostas diferentes, como a Daniela falou. São cirurgias que a gente chama de paliativas. Né? Então, eu imagino, assim, fica difícil de responder isso. Se você quiser responder, Gabriel, assim, mas eu fico complicado de eu responder. Não, você respondeu bem, né? Eu acho que a gente pode, assim, exemplificar melhor. A gente pode dizer assim, existem dois tipos de cirurgia, a cirurgia ressectiva e a desconectiva, tirando o VNS e o DBS, tá? Cirurgia ressectiva é aquela que a Dani falou. Se você tem uma displasia cortical que está relacionado ao foco epileptiforme, no eletro, no vídeo EEG, você vai ali, você remove aquele foco. Mas tem situações que você não tem muito assim o que remover, o que retirar. Mas é um caso que você pode resolver, você pode amenizar muito a frequência dessas crises e a intensidade dessas crises, fazendo uma desconexão de uma parte do cérebro com o outro, de um hemisfério com o outro. E você pode fazer uma calosotomia, né? Calosotomia é uma estrutura que tem na parte média do cérebro que faz com que os hemisférios possam conversar. Então, um hemisfério conversa com o outro através do corpo caloso. E em determinadas situações, você pode fazer essa desconexão, fazendo uma calosotomia, ou anterior ou posterior. E um exemplo de cirurgia desconectiva que traz um resultado muito, muito bom, especialmente em criança, são as hemisferotomias que nós temos feito. Nós fizemos uma cirurgia numa criança lá no Instituto do Cérebro há pouco tempo, que ela tinha mais de... O pai falando isso, ela tinha mais de 200 crises por dia. Por dia! Eu imagino uma criança que tem mais de 200 crises por dia. Essa criança procurou lá o nosso serviço, ela foi operada, nós fizemos foi classificada como uma criança que poderia ser muito beneficiada pela hemisferotomia, e nós fizemos. A hemisferotomia é uma cirurgia muito anatômica que você faz uma desconexão total de um hemisfério com o outro. Então, é aquele hemisfério ruim que está causando muita crise, ele acaba prejudicando o hemisfério bom. Quando você faz uma desconexão como essa, o hemisfério que está bom passa a funcionar melhor, porque ele deixa de ter aquela influência negativa do hemisfério ruim. Então, nesses casos, essas cirurgias funcionam bem. Agora, no caso do VNS, um paciente, como foi botado na pergunta, que botou um VNS e botou um DBS que não resolveu assim as crises, a gente precisa saber se ele realmente foi uma indicação boa de ter colocado o VNS ou o DBS, né? Ou se tem algo a mais para fazer em termos de alguma possível cirurgia desconectiva. Uhum. Né? Nós já tivemos casos lá no Instituto que primeiro a gente tentou um VNS, não deu certo, e depois a gente fez uma calosotomia. E aí teve um resultado mais satisfatório. Então, assim, tem que ter um grupo multidisciplinar, um grupo interdisciplinar que trabalha junto, que conversa, para definir o que é melhor para o paciente. Né, Isabela? Isso, com certeza. É isso mesmo, Gabriel, perfeito isso que você está colocando, com certeza. Tem um paciente, eu não entendi, ela colocou assim, ele, na verdade, o Zé Matheus, ele escreveu assim: a que ocorre em várias regiões do cérebro não pode ser a retirada da região apenas, né? Eu acho que eu entendi assim, veja só.
sei lá, o paciente tem um eletro multifocal, né? Foi também. Para mim, sou assim. Então, se tem, né, uma questão de multifocal, e aí não, tem vários focos epileptiformes, ou seja, várias regiões do cérebro que acontecem crise e não pode retirar. É isso, Gabriel? Não sei, tá perguntando. Eu entendi assim. Exatamente. Nesses casos que você tem vários focos de crise, né, um eletro multifocal, que não vai resolver com a cirurgia, e é uma epilepsia fármaco-resistente, uma epilepsia refratária, aí a gente pode talvez lançar mão. Se esse paciente já fez dieta cetogênica, outros tipos outras modalidades de tratamento conservador, ele pode entrar talvez para ser um paciente que possa ser beneficiado por um VNS. Aí acho que a Isabela também tem muita experiência para falar sobre isso. Assim, eu acho que é isso que você falou, né, Gabriel? A gente precisa realmente olhar caso a caso, né? Porque isso, às vezes o paciente botou o VNS e é um paciente que tem crise de tônica, né? Ou crise atônica, crise de queda de cabeça, crise que precisa dessa comunicação dos dois lados. Então, realmente, a calosotomia é um procedimento que a gente pode acrescentar. Agora, se a crise é uma crise que começa, por exemplo, do lobo temporal e ela quase não se comunica com o outro lado, aí não faz muito sentido. Então, assim, é difícil a gente conversar sem ver o caso completo, né? Mas eu acho que não, é isso. Bela, Assim. mas eu acho que é isso. Sim, acho que, inclusive, é legal para todo mundo perceber a complexidade de uma indicação cirúrgica para epilepsia. Tem uma moça que colocou, eu perdi aqui ela, o nome dela, Nathalie. Ela colocou assim pra gente: em 3 exames meus, cada um foi diagnosticado uma coisa. E isso é muito importante, porque aí eu queria que vocês contassem que lá dentro do Instituto vocês fazem todos os exames, os laudos são discutidos, para o pessoal ter essa visão, porque às vezes faz uma ressonância no lugar, aí faz outra ressonância em outro lugar, e assim, eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência prática de vocês, desses exames, para o pessoal entender a questão da equipe, né? Que tem que estar trabalhando junto. Acho que isso é legal. Olha, acho que a pessoa tocou no assunto, eu acho que assim, a gente vem nesses 10 anos num aprendizado crescente. Então, assim, recentemente, a gente começou a fazer sessões regulares com a radiologia, que a gente não fazia. Os pacientes sempre, sim, respondendo a tua pergunta, a gente faz as ressonâncias todas no hospital. A gente faz os eletros, vídeo eletroencefalograma e eletroambulatorial no hospital. Avaliação neuropsicológica no hospital, psiquiátrica, a ressonância funcional, BOLD, se tiver que fazer teste de VADA, né, tudo isso a gente faz no hospital. A única coisa que a gente não faz no hospital é o PET, e a gente não tem SPECT, que tal, porque a gente não tem máquina de SPECT no hospital. Então, tirando esses 2 exames, a gente faz tudo lá. Mesmo assim, ainda assim, a gente precisa ter técnicas específicas de ressonância. Então, assim, existe um protocolo específico para você fazer para a epilepsia. Então, ressonância que você vai fazer no convênio e que a pessoa do convênio não sabe, né, que tem que fazer para a epilepsia, e ela não faz uma técnica específica, pode ser que ela deixe passar lesões que existam. Isso já aconteceu algumas vezes. E é por isso que agora a gente faz sempre a reunião com a radiologia. Isso acrescentou muito quando tem mais de uma pessoa olhando. Então, tá eu olhando, junto com a neuroradiologista olhando, junto com os outros médicos olhando, junto com o Gabriel olhando, a gente consegue olhar e visualizar, às vezes, lesões que são tão pequenininhas que um exame que não tem tanta atenção, tanto cuidado, pode não evidenciar tão claro. Então, passa sem as pessoas identificarem. Então, isso, assim, a ressonância, cada hora num lugar, com resultados diferentes, isso vai acontecer porque isso é protocolo diferente de cada região.
e olhar diferente de cada radiologista. Lembrando que, por exemplo, no convênio, não é um neuroradiologista, na maioria das vezes, que vai olhar o exame. É a pessoa que olha o pulmão, é a pessoa que olha o joelho, que vai olhar o cérebro. Né? Então, o olhar não está tão treinado para o cérebro. E para a epilepsia, então, que não são alterações tão grandes, assim, às vezes, né? Assim, um tumor, por exemplo, muitas das vezes, assim, a pessoa que vê o pulmão não vai deixar passar. Mas a lesão de epilepsia, às vezes, é um borramento. É só assim, o cinza daqui não está tão claro. É um cinza que está um pouquinho mais escuro, comparando um lado com o outro. Então, é muito mais... O olhar tem que estar muito mais treinado. E o eletroencefalograma eu não vou nem comentar. É porque tirando a ressonância já é difícil. Eletroencefalograma é muito quem está vendo o exame, é muito quem está fazendo o exame. Então, se tiver um técnico ruim, o exame vai ficar ruim. Se a montagem for ruim, o exame vai ficar ruim. Se o protocolo não tem sono, você pode deixar escapar uma atividade. O eletroencefalograma, em pessoa que tem epilepsia, ele tem que ter vigília, tem que estar acordado e tem que ter sono. Porque tem atividade epilética que só aparece no sono. Então, eu fiz 10 exames, todos acordados. Meu eletro está normal? Tem que fazer um eletro no sono. Né? Tem que ter fotoestímulo. E, diferente da ressonância, que a gente pega o CD e olha, e eu posso levar para outra pessoa olhar, o eletro, ele dá meia dúzia de páginas. Isso não representa o exame inteiro. Então, você tem que confiar na pessoa que viu. Então, é mais difícil ainda. Então, realmente, não. Eletro não tem como a gente pegar de outro lugar. Tem que fazer de lá mesmo. Vou pegar a última pergunta, que já faltam 5 minutos para acabar. Eu vou pedir para o Gabriel, achei muito legal. A Ângela Moura, ela colocou assim, Gabriel, qual a possibilidade de dar crise depois da cirurgia? A possibilidade de crise depois da cirurgia? É difícil responder isso, vai depender do tipo de doença que tem, do local que é, né? Por exemplo, uma epilepsia do lobo temporal, a gente tem uma chance muito grande desse doente ficar muito bem no pós-operatório, né? Das epilepsias, a epilepsia do lobo temporal, vamos dizer assim, que seria a que melhor responde à cirurgia. Né? Por exemplo, uma displasia cortical, que é muito comum em criança, já é mais difícil de tratar. A chance de você deixar um paciente que tem displasia cortical sem crise está em torno de 60%. Então já diminui um pouco. Isso não tem uma única resposta. Ah, operou, não vai ter crise, operou, vai ter crise. Depende da doença básica que esse paciente tem. Né? E depende do tipo de cirurgia que você pode proporcionar para esse paciente também. Então, é uma coisa complexa, não tem uma resposta única para todo tipo de cirurgia. Fez a cirurgia de epilepsia, não vai ter crise ou pode ter crise? Depende do local, depende da doença, né? É uma coisa meio multifatorial nesse caso. Não sei se eu consegui responder Eu assim. acho que sim, mas eu acho que uma coisa que a Isabela falou no começo casa perfeitamente. As cirurgias de epilepsia normalmente vão trazer junto com elas uma melhora da qualidade de vida importante, às vezes redução de medicamento, mas a grande maioria vai permanecer tomando medicamento. E aí, a crise pode vir, por exemplo, se você deixar de não tomar o remédio, quer dizer, que era você não fazer o seu tratamento de maneira correta, né? Não ter adesão ao tratamento. Então, eu acho que essa é uma coisa importante, porque no final das contas, a melhor mensagem é, se você tem, na minha opinião, não sei se vocês concordam, uma epilepsia que ela pode ser elegível para um procedimento cirúrgico como esse que o Gabriel esclareceu, que hoje a gente tem uma tecnologia maravilhosa, que os riscos são bem atenuados do que se fazia há muitos anos atrás, que a gente tem que ter medo da neurocirurgia, como tem medo de uma cirurgia de barriga, né? Uma cirurgia plástica, o pessoal faz um monte de cirurgia, tem questão anestésica.
E aí, na verdade, eu acho que ele trouxe uma clareza e uma calma muito grande, né, de que hoje existem técnicas cirúrgicas, instrumentos e tecnologias cirúrgicos de qualidade e de segurança para um procedimento cirúrgico na cabeça. Eu acho que isso é fundamental a gente sair daqui. A outra coisa é o papel de se estudar muito bem, caso a caso, indivíduo a indivíduo, para ver se realmente existe a indicação cirúrgica. E isso acho que também ficou bem claro hoje para gente. E a questão da qualidade da cirurgia, que todo mundo tinha muito medo de sequela, você vê, quase ninguém perguntou de sequela, porque eu acho que o Gabriel trouxe de uma maneira tão clara, né, de que realmente é uma coisa segura para quem sabe o que está fazendo, um cara experiente, né, para que tenha uma equipe que trabalha com ele, né, uma equipe coesa, que entende muito bem os riscos, de se indicar uma pessoa para uma cirurgia que não tenha essa indicação, né? Eu acho que essas são as mensagens que a gente teve hoje. Eu fiquei super feliz. Dani, só responder duas perguntinhas, assim, que eu acho que dá uma fechada sem querer ser muito. Uma foi quanto tempo demora a investigação para conduta cirúrgica, né? A investigação depende um pouco da fila cirúrgica, da fila dos exames. Hoje, no hospital, a investigação, né, desde que a pessoa entra, a nossa média de investigação desde quando a pessoa entra na triagem até a gente operar, é em torno de 7 meses. Tem pacientes que demoram mais, tem pacientes que demoram menos, isso vai depender aí de várias outras circunstâncias e de complexidade do caso. Às vezes tem paciente que tem que fazer 2 vídeos EG, tem paciente que precisa repetir a ressonância, fazer uma ressonância funcional, enfim, tem outras coisas, mas essa é mais ou menos a média. A outra pergunta que eu acho que é muito importante, a média de espera para chegar no hospital. Esse daí é isso que o Gabriel falou, dá 20 anos. A gente opera pessoas com epilepsia fármaco-resistente que poderiam ter sido operadas antes, demoram 20 anos para chegar no hospital para investigar. E aí eu acho que essa é uma outra mensagem que essa live que eu acho que é importante aqui. Não, assim, tá com a medicação correta, não respondeu a pelo menos 2 medicações, está tomando direito à medicação, insista com o seu médico se é possível a investigação cirúrgica. Porque quem vai dizer se pode ou não operar é a equipe que está, né, é o grupo da epilepsia, né? Quer do Rio, de São Paulo, de Minas, né? Mas precisa chegar nessas pessoas. Você não pode esperar 20 anos para chegar, né? Então, insiste, porque muitos médicos, infelizmente, também têm esse medo da cirurgia, né? Também não entendem muito bem, né? O neurologista geral, por exemplo, não entende muito bem para que é a cirurgia de epilepsia. Então, encaminha para o especialista, deixa o especialista dar opinião, dar oportunidade dessa pessoa ser investigada, porque eu acho que, né, é muito tempo de vida que a pessoa passa com esse